Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Desvendando a Corrida. E para mim é um enorme prazer estar aqui com você nesta incrível jornada. Em toda aula, todo início de aula, eu deixo uma reflexão, eu deixo um pensamento, eu deixo algo para fazer vocês saírem do quadrado aí de vocês, saírem da bolha, enxergar diferente. E hoje uma reflexão. Já tem muito atendimento online, já tem muita consultoria online voltada para a corrida, para o mundo fitness. Mas será que eles estão oferecendo algo inovador? Alguns casos que acompanham pela internet estão, e outros. Cabe a vocês refletirem. É um modelo de negócio. Também é um modelo de negócio. Aulas presenciais, consultoria online, tudo isso é um meio de atuação, porém, tem que se trazer resultado para o cliente. E, acima de tudo, tem que se ter mecanismos para quantificar esse cara à distância. Será que todas as consultorias estão funcionando como deveriam? Estão realizando protocolos? Sabem desenvolver isso à distância? Então, uma coisa que cabe refletir aqui é que, será que estamos sendo atuantes de maneira inovadora também no mundo online? Será que realmente estamos? Observem, reflitam e guarde com vocês aí essas apreciações. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto limiar anaeróbio. Esse que é um assunto, que é um parâmetro, na verdade, de extrema importância, um assunto importante a ser tratado dentro da dinâmica do assunto corrida. Ele é importantíssimo para o nosso curso, o entendimento dele. Nós já falamos dele na aula anterior, só dando um retoque aqui novamente. Ele é o momento a partir da qual começa a haver uma maior contribuição da via anaeróbia lática. Ou seja, a via da glicólise começa a trabalhar de maneira mais eficaz, começa a se acumular mais lactato. E na aula de hoje vocês vão começar a entender como é feita, como são feitos esses protocolos, esses parâmetros como são realizados esses parâmetros para análise desse limiar, como foi descoberto esse limiar de lactato, tá ok? Então nós vamos falar primeiro dos métodos invasivos. O que são os métodos invasivos? Por exemplo, a glicemia, a lactacidemia, as catecolaminas, eles são métodos que durante o teste tem que ir aqui no lóbulo da orelha e retirando uma pequena amostra de sangue. Isso, para nós, no dia a dia, a quantidade de alunos que a gente vai atender é inviável. Vocês vão aprender outros métodos não invasivos, um outro método não invasivo, na verdade, para que a gente possa avaliar da melhor maneira esse nosso aluno. Aqui, para embasamento científico, lactacidemia, catecolaminas, glicemia são os melhores. Eu vou começar falando da eletromiografia, tá ok? O que consegue se identificar com a eletromiografia num teste? Eles realizam um teste crescente, máximo, e a partir do momento que eles começam a notar por eletromiógrafo, que são eletrodos fixados na musculatura, no nosso corpo, a partir do momento que começa a haver uma ativação de fibras 2A e fibras 2B, está chegando no limiar anaeróbio. Por que disso? Lembra que as fibras do tipo 1, elas são fibras aeróbias, mitocondriais. Lembra disso? Então, elas têm grande quantidade de hemoglobina. A gente já comentou isso nas aulas passadas, nas primeiras aulas, na verdade, falando aí das fibras, de toda essa questão dos princípios do treinamento. E a partir do momento que começa a entrar nas fibras 2B, começa a entrar em qual via? Via da glicólise, que também tem relação com tudo isso, com a via glicolítica. Começou a acessar a fibra 2B, está na via glicolítica.
Então lembra já que eu falei nos princípios do treinamento que o tipo de atividade que você escolhe vai demandar o metabolismo? Tá aqui. Começou a haver a presença de lactato, começou a intensidade aumentar um pouquinho, você já não usa só fibra 2A. Fibra 2A, desculpa, fibra tipo 1, que é uma fibra de resistência. Você vai partir para 2A e 2B. Você já vai partir para essas fibras. Então a eletromiografia, ela também é utilizada em testes. Dá para se descobrir o limiar através dela. Desculpa aí, pessoal, tô com uma coceira no olho que começou aqui que não vou parar não, vamos tocar o barco. Um outro ponto é a glicemia, que eu já havia comentado com vocês na aula. O limiar, o ponto mesmo, o limiar cravadinho ali, cravado, onde há inflexão do nível de glicemia, ele foi descoberto por um pesquisador aqui da nossa região, no intuito de analisar, ele queria só analisar lactato na tese de mestrado dele, eu não me recordo o nome do professor agora, eu sei que ele era aluno do professor Vilmar, e no intuito de analisar lactato nos testes, ele deixou com o cara, isso antigamente, aí, coisa da década de 90, ainda não tinha WhatsApp, não tinha essa tecnologia, deixou com o cara do laboratório, ele só fez as coletas e deixou com o cara para análise. E esqueceu de avisar o que era para ser feito dessas amostras, se era só lactato. O que ele fez? O cara do laboratório não sabia, pegou lactato, pegou glicemia e mais outros parâmetros. Aí, olha que o cara foi entregar resultado para ele, ele olhou aquilo, mas eu não pedi glicemia? Tô entendendo, não pedi glicemia, o que tá apontando esse resultado aqui? Foi olhar o resultado. Descobriu que antes de entrar no limiar anaeróbio, ali dentro do limiar, na verdade, olha que você começa a produzir lactato. Antes de começar essa produção, tem queda. Tem uma utilização fortíssima de glicose. Então você tinha um quadro de diminuição da glicemia, você tinha uma inflexão dessa curva. Então ele descobriu por acaso, o intuito era analisar o lactato. E na queda dessa glicemia, nesse estudo, por acaso, ele descobriu que a glicemia também dava para localizar o limiar anaeróbio, onde a glicose começou a cair, já ela ia subir de volta e era ali o lactato. Estava comparado, estava idêntico com o lactato, onde o lactato começava a subir, também a glicemia começava a subir. E onde estava baixo, ainda não estava tendo, estava começando a existência ali do aparecimento de lactato, na verdade. Então esse é um dos parâmetros, através de amostras de sangue, tá bom? Dá para ser feito com aparelho de glicemia normal, durante o treinamento ou pós-treinamento, você pode ali colocar teu aluno para realizar uma atividade no limiar, e se você tiver um equipamento que faz a medida da glicemia, que não custa caro, se você trabalhar com aluno diabético, compensa. Ele tem as fitinhas, você coloca, você faz uma medida antes do treino de limiar, com o aluno alimentado, e faz alimentado uma hora antes, e faz uma com o aluno pós-treino. 5 minutinhos no máximo, depois do treino, você vai perceber essa queda da glicemia. Aí você vai marcando, você vai acompanhando 5, 10, 15, 20 minutos. Você vai ver que daqui a pouco ela volta a estabilizar. Depois de 20, 30 minutos ela volta a estar ali normal. Mas um treino no limiar faz abaixar a glicemia, olha que legal. E dá para utilizar a glicemia como ponto de encontro do limiar. Show, top de linha. Mas precisa usar isso? Não, eu só estou te ensinando que é para você não ficar boiando a hora que lê algum artigo, a hora que vê alguma coisa e fala, nossa, glicemia, como assim? Glicemia lá, limiar anaeróbio? Ué, mas como? O que esse artigo quer dizer? Então você já sabe, já estão atentos. Também pelo sangue, o aparecimento de catecolaminas, dá pra gente analisar pelo aparecimento das catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina, tá certo? Começou a aparecer lactato, entra noradrenalina e adrenalina, tá? Eles são estimulados por todo esse funcionamento do organismo nesse momento e começa a aparecer. E quem é antagônico? A eles? A insulina. A insulina some. A insulina some nesse momento. Se você pegar o nível da insulina nesse momento também, ela vai estar baixa. Então, a partir do momento que começa a entrar no limiar de lactato, começa a ver um treino mais intenso, tem aparecimento de adrenalina e noradrenalina, das catecolaminas. Então, é um outro meio de se analisar o limiar anaeróbio. E o mais interessante, o mais utilizado,
a lactacidemia, que também é por estação de sangue no lóbulo da orelha aqui, tá bom? Os aparelhos de lactacidemia custam em torno aí de 300 a 500 reais, tem mais caro, esses são os de manuais de coleta rápida. Até o passarinho hoje quer participar da aula, gente. Mas vamos lá, vamos tocar o barco. Então, quais são os protocolos aí para avaliar o limiar anaeróbio? Dentro do que a gente estava falando, o exercício físico crescente, na maioria dos testes para avaliação do limiar anaeróbio é utilizado o teste crescente, exercício físico crescente. Por que exercício físico? Ou o teste crescente máximo? Porque esse teste pode ser feito na pista, pode ser feito no step, pode ser feito na bike. A forma que você escolher, pode ser feito no jump. Você só tem que ter os parâmetros adequados e colocar o aluno em cada nível. E aumentando esse nível a cada determinado período de tempo. E para cada ergômetro, para cada equipamento, tem o seu protocolo, tá bom? Mas o teste máximo crescente ele é essencial. Para avaliar limiar de lactato, são dois protocolos principais que são utilizados pela ciência. O OBLA, que é o Onset Blood Lactate Accumulation. O que é isso? Momento de início do acúmulo de lactato. A partir do momento que começa a acumular lactato na corrente sanguínea, tá bom? Esse é o parâmetro que eu utilizo, é o parâmetro que eu aprendi com os meus professores, é o parâmetro que a gente utiliza. E tem também o valor fixo de 4 milimols. Eu vou mostrar no gráfico o que é o valor fixo de 4 milimols. Ele entende que a partir do momento, você pode estar a 12, a 13, a 15, a 14 por hora. Não importa. A hora que você atingiu os 4 milimols de lactato, tá? Os milimols de lactato. A hora que você atingiu 4 milimols, que é a medida, que é a referência, milimols nada mais é do que um parâmetro, assim como centímetros, como ml, tá bom? Depois vocês pesquisem mais a fundo. Mas o milimol chegou a 4 milimol, é ali o limiar anaeróbio. Porém, eu vou mostrar aqui nos gráficos para vocês. Aqui primeiro o do exercício crescente, onde esse aqui é um exercício crescente na bike, onde a cada 25 watts, a cada 2 minutos, na verdade, aumenta-se 25 watts, tá? E aqui vocês vão acompanhando aqui do lado a crescente do milimol, tá? O milimol aqui acompanhando do 0 até o 10, a escala de 0 até 10, na verdade. E aqui embaixo os watts crescendo. Numa crescente, a cada 2 minutos, incrementa-se 25 watts. De 25 em 25 em 25, 25 até chegar no limite desse aluno no teste. Por que 25 watts na bike? Já vou tirar uma dúvida de vocês aqui. Se alguém tem bike na academia ou em casa, que é por watts. Vai ficar fácil de entender. Sabe por que a cada 25 watts a gente aumenta? A cada 2 minutos a gente aumenta 25 watts? Porque os 25 watts equivale a um match. Lembra do match? Equivalente metabólico da tarefa, que tem relação direta com a velocidade. Tá aqui. Tá aqui, é ele. É como se a gente chegasse na esteira e ligasse a esteira. 3 por hora, 4 por hora, 6 por hora, 8, 9, 10, 12. Foi subindo, tá? Foi subindo. Aqui tá fazendo a mesma coisa, um match por cada período de minuto, cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, 25 watts. Ou um match. Legal, entenderam isso? Esse é um teste crescente. Vocês vão aprofundar ainda mais no assunto teste crescente, mas por enquanto, só para que vocês entendam. E aqui está a identificação do limiar anaeróbio pelo OBLA, o início do acúmulo de lactato. Aqui vocês podem observar do lado esquerdo da tabela, a linha aqui do 0 até o 10, 0 até 10 milimols de lactato, tá? E os watts crescendo. A gente pode observar que dos 25 watts até os 100 watts não teve muita alteração. Não teve muita alteração no lactato. Já a partir dos 125 watts, ó, a última intensidade considerada aí, antes do acúmulo, antes de subir o milimol de lactato, 100 watts por hora ali, de velocidade, de intensidade. Então, aqui é um parâmetro para a gente observar. E lembra que eu falei que tem um outro protocolo que utiliza 4 milimols? Aí já vai dar diferença, olha nesse protocolo. A 100 watts, ele está em 4 milimols.
ele vai considerar o limiar anaeróbio a partir daqui. Já neste outro parâmetro, que é o OBLA, o limiar está sendo considerado aqui. E o ponto de acúmulo começando a 125 watts. Tá bom? Então, fica a critério do que você vai utilizar. Mas nós utilizamos o ponto a partir da qual começa a haver o acúmulo. Onde começou a haver o acúmulo? A partir de 125. Então, onde está o limiar? Entre 100 e 125 watts. Tá bom? Esse é o nosso parâmetro. Esse é o nosso parâmetro. Tá ok? Então, são esses dois utilizados para a mensuração do limiar anaeróbio. Tá ok? Dentro do parâmetro lactacidemia. Agora nós vamos falar dos métodos não invasivos, dos parâmetros respiratórios, os conscientes respiratórios que eles são utilizados com a máscara de gás, o aumento do consumo, tá? Toda essa quebra, esse aqui a gente não vai aprofundar, isso aqui só com equipamento, tá bom? A gente não precisa entender. E a gente vai falar da quebra do drive respiratório. O que é a quebra do drive respiratório? É um método muito fácil. É um método muito fácil. Vocês vão aprender a aplicar. Mas na atividade do dia a dia já vai dar para entender quando seu aluno entrou no limiar. Você põe seu aluno lá para fazer uma atividade. Vamos supor que você está correndo junto com seu aluno. Você está um trote 7 por hora. Está conversando com você numa boa, tal. Começou, acelerou para 8. Olha que vocês estão numa velocidade de aproximadamente 8 por hora, seu aluno já começa a hiperventilar. Falar, demorar um pouquinho mais para falar, para soltar a palavra, para conectar a conversa como um todo ali. Então, nesse momento, houve quebra do padrão respiratório. Por quê? Porque está sendo utilizado mais oxigênio para manter todo o funcionamento do corpo, para mandar oxigênio para onde precisa. Então, essa quebra, esse ponto de disruptura, é ali. É ali que o corpo está tentando se encaixar, se entender, é ali que está o limiar anaeróbio. Então, lembra que eu falei, limiar anaeróbio, quanto mais perto da anaerobiose, menos oxigênio. Então, nesse momento, já começa a faltar. O corpo já não está dando mais conta de suprir aquela demanda de tamponar os íons de hidrogênio, com esse oxigênio que tem, está indo para outro lugar. Isso aqui é um parâmetro de limiar. E tem parâmetros mais fortes, que vocês vão entender mais à frente. Mas para entender limiar, a queda, já começou a haver uma falha. Estou conversando aqui, mas não consigo mais manter aquele mesmo nível. E através de testes, dá para conhecer, dá para perceber. Essa quebra é um parâmetro importantíssimo para a gente encontrar o limiar anaeróbio. Através do teste crescente, vocês vão perceber olha, que há essa quebra. Na escala de Borg, que eu vou ensinar também o que é, ela vai estar numa escala aí de um pouco pesado. Um pouco pesado, seria essa escala do limiar anaeróbio. Vocês vão entender disso mais pra frente, tá bom? Qual é o tempo de permanência do seu aluno no limiar anaeróbio? Depende. Aqui nós temos 3 classificações. O sedentário, ele tem um tempo de permanência no limiar anaeróbio de 30 a 45 minutos. Já o indivíduo moderadamente treinado, ele vai permanecer no limiar de 45 a 60 minutos. E o altamente treinado, até 120 atletas de ponta vai passar um pouquinho disso. Mas nós estamos falando aqui de seres humanos normais, tá bom? Seres humanos normais, em torno de 120. O cara bem treinado, que tá... Agora aqui eu vou colocar para vocês. Sedentário. Quem é o sedentário? Pessoa com VO2 com nível regular. Lembra lá do parâmetro que a gente da tabela, da classificação? Parâmetro regular. Quem é o moderadamente treinado? De 20 a 40%. Que está no nível bom para ótimo. Esse é o indivíduo que está no moderadamente treinado. E o altamente treinado? Acima de 50%. Então tá aqui, ó. Aí seu aluno sedentário chega, seu aluno que começou a treinar faz 2 meses, tá com VO2 baixo ainda, por exemplo, uma mulher, subiu, tá 2 meses com você, subiu lá 1,5 metro, e ela tava com limiar de 6, agora tá com limiar de 7 por hora, e ela quer participar de uma prova de 10 km. Como é que ela vai fazer essa prova? Fala pra mim. Caminhando, por quê? Ela ainda tá aqui, ela ainda não chegou no moderado. Ela está nessa transição. Ela não vai conseguir suportar, não vai conseguir ter, dentro desse limiar, ela não vai conseguir ter uma capacidade
Ela vai fazer caminhando. Por quê? Qual que é o tempo de permanência de um sedentário? Uma pessoa que está ali dentro do sedentarismo. 30 a 45 minutos. Quanto dura uma prova de 10 km para quem está caminhando? Mais de 50. Mais de 50. Então ela já não vai conseguir. Tá aqui sua atuação. Você vai falar, não. Se você quiser fazer uma prova de caminhada, faça uma prova de um período, de uma distância menor, na verdade, de uma duração menor, 5 km. Tem provas aí que tem 3 km de caminhada, vá caminhar, vá conhecer a prova. Não tem condição. Não tem condição. E tá aqui, com base nesse parâmetro, você vai olhar e vai falar, pô, peraí. Ó, agora meu aluno está moderadamente treinado. Para uma mulher que está com 12 METs, que ela já está moderadamente treinado, o limiar dela que era em 6, agora vai estar em 8, 9. Agora, por exemplo, para uma provinha de 5 km, ela vai acabar em 31, 32, 33, dentro dessa quilometragem. Já estamos começando a ficar, já está começando a ficar séria a coisa. E a hora que ela tiver nos 40%, que ela subiu 40% o condicionamento dela, aí é outra história. Aí ela vai até cogitar pódio, dependendo, principalmente em provas de cidade do interior, dá para cogitar pódio. Com um limiar aí de 10 metros, dá para cogitar pódio. 10, 11 metros. É o quê? Todas essas provas, a maioria delas são no limiar. São no limiar 5, 10 quilômetros, só que são trabalhos diferentes, são intensidades diferentes, vocês vão entender isso, a gente vai falar disso também, das resistências de longa, média, curta duração, vocês vão estar aptos a prescrever treino através disso. Então aqui o que eu quero colocar para vocês, essa reflexão, com base no condicionamento, se o aluno suporta mais ou suporta menos tempo de trabalho, tá bom? Então não vai dar para o seu aluno de 6 metros, sua aluna, por exemplo, que tem 6 metros de limiar. Geralmente 9 de 10 mulheres sedentárias, 9 apresentam limiar em torno de 6 metros. Tá? Limiar anaeróbio em torno de 6 metros. Vocês vão entender tudo isso cada vez mais. E não tem como. É caminhada 6 metros. Não dá para fazer uma provinha de 10, não dá para ela ficar criando muita onda. Daqui a pouco dá. Ela quer estiver moderadamente treinado, mas agora não. E cabe a você chegar e analisar e mostrar os dados e falar, filha, aqui ó, não dá, não vai participar. Ou se você for participar, você vai participar de uma prova mais tranquila, porque eu sou teu professor, eu prescrevo o seu treino. Ah, mas eu acho, não, vem cá, é assim que funciona, você não vai resistir mais que isso. Ah, então tá, então deixa eu fazer. Já aconteceu com alunas minhas. O aluno teima, se orienta, teima. O que acontece? Lesiona. Tá indo começou a treinar há pouco tempo, estava indo uma provinha a cada 15 dias fora do treino, durante a semana. Muito bom ela estar participando das provas, mas vai como caminhada, não, queria ir para correr. Conversei, orientei, falei, não vai, o estresse de prova é diferente, você tá com a adrenalina a 1000, você não quer ficar para trás, você vê as pessoas, você quer ultrapassar, você quer ir para cima, você não quer ficar para trás, você dá seu máximo. Aí o que acontece? Depois de 2 meses nessa brincadeira, se lesionou. Aí se lesionou, fisioterapia, musculação, e foi voltar 6 meses depois. Então tá aí. Observa tudo isso. Isso aqui é até um aprendizado, é coisa que eu vou passando para vocês da minha vivência e que vai ajudar vocês. E não é desmotivar o aluno, é simplesmente mostrar para ele o seu conhecimento, mostrar até onde a fisiologia dele, o teste dele, deixa ele ir. Se esse aluno está apto para correr, você não vai segurar. Você vai preparar da maneira correta, você vai liberar para a intensidade adequada de prova que ele consegue participar. O cara já aguenta uma maratona, tem resistência, tem suporte muscular para isso, tem suporte psicológico para isso. Então se ele tem todo esse suporte, você vai estimular, a nosso intuito é estimular o exercício físico, mas da maneira adequada, de maneira saudável. Não é chegar a pegar qualquer aluno que tem 5 de limiar, 5 metros de limiar, 6 metros de limiar, e socar para a prova para dizer que está colocando aluno na corrida. Isso já não serve de parâmetro, isso entristece nossa profissão. E pessoal, por essa aula é isso, eu espero que tenha ficado claro, tá bom? O limiar é um parâmetro importante, a gente vai utilizar ele para trabalhar, para falar de VO2, para falar de capacidade de trabalho também. Assim como o VO2 é a capacidade, ele é a capacidade submáxima. E vai ser importante para a prescrição de treino daqui para frente. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.